Olá, camaradas! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o valor de uso e valor de troca. Essas duas categorias são a base da mercadoria. Bom, a mercadoria, por Marx, ela é dividida em duas categorias bem interessantes, que é o valor de uso e o valor de troca. E a gente vai ver essas duas categorias hoje, assim, como é que elas funcionam, compondo a mercadoria. Então, uma mercadoria, para ela ter a sua função de mercadoria, ou seja, ser vendida no mercado, ela precisa ter um valor, para que as pessoas possam trocar esse valor, ou seja, ou por uma outra mercadoria, ou por dinheiro, que não deixa de ser também uma mercadoria. E também, além disso, ela precisa ter um valor de uso, ou seja, ela precisa ser interessante para alguém. Então, por exemplo, quando você vai no mercado e compra, sei lá, um par de sapatos, aquele par de sapatos tem um valor. Esse valor, esse preço, é a expressão desse valor de troca. E ele serve como valor de uso, ele serve como para você calçar, para você andar na rua. Então, a partir daí a gente começa a entender como é que funciona essas duas categorias, que tão importantes para que a mercadoria seja uma mercadoria. Vamos começar pelo valor de troca. O valor de troca muitas vezes aparece na literatura, principalmente nos textos do Marx, como apenas valor. Então toda vez que a gente vê escrito valor, só o valor, sem outra complementação, a gente já pode entender que esse valor é o valor de troca. Como é que a gente determina esse valor de troca? O valor de troca ele é determinado pela quantidade de trabalho humano necessário à sua produção. O que a gente entende por isso? Não é o trabalho que o indivíduo, naquele específico objeto, despendeu para produzir. Não é exatamente isso, mas é o quanto a sociedade calcula que custou para se produzir aquilo ali. Ou seja, o quanto a sociedade, no seu cálculo mental, e portanto não é nada natural, é uma coisa estabelecida pelos meios sociais, pensa que é necessário para produzir aquilo. Por isso que, por exemplo, sei lá, a gente quando vai comprar um hambúrguer lá do Podrão, ele custa 15 reais. Por que ele não custa, sei lá, 5 ou custa 50? Porque a nossa sociedade calcula que mais ou menos o valor daquele hambúrguer ali é 15 reais. E se a gente comparar com uma outra coisa que não tem nada a ver com o hambúrguer que custa também 15 reais, não sei lá, uma determinada peça de alguma coisa, enfim, antigamente a gente tinha CD, DVD, essas coisas tinham também mais ou menos esse preço, enfim, todas essas coisas, não tem nada a ver uma com as outras, Tem propostas completamente diferentes, tem objetivos completamente diferentes. Mas o que há em comum entre elas? O trabalho, a quantidade de trabalho humano necessário à sua produção. Então, na nossa sociedade, a gente calcula que, sei lá, esse hambúrguer, ele tem a mesma quantidade de trabalho necessário à produção de outras coisas que custam o mesmo valor desse hambúrguer. Então, a gente entende isso como valor de troca. Esse valor de troca que é determinado pela quantidade de trabalho humano necessário à sua produção. Ok? Então, a gente já viu agora como é que funciona mais ou menos essa questão do valor de troca. A gente pensar agora no valor de uso. O que significa esse valor de uso? Como a gente falou, pegou o exemplo do sapato, onde a gente utiliza para calçar, o valor de uso é aquilo que a pessoa que compra a mercadoria, a pessoa que está interessada na mercadoria vai ter, vai dar aquele objeto, vai dar um valor de uso àquele objeto. Então esse valor de uso ele serve para a gente entender que a mercadoria ela não vale por si só. Não é porque você despendeu uma grande quantidade de trabalho para a realização daquela atividade e concretização daquele objeto, daquele objetivo, é que ele vai ter que alguém vai se interessar por ele. Essa coisa precisa ter um valor de troca, um valor de uso. Alguém precisa se interessar e olhar aquilo ali como algo interessante para que isso possa virar uma mercadoria. Por que esse ponto é tão interessante, apesar de parecer tão simples? Quando a gente pensa, por exemplo, em questionadores do Marx, essa galera que adora dizer que refutou Marx. Por que, por exemplo, a história da pizza queimada ou do buraco? Que o pessoal utiliza o seguinte argumento. A teoria do valor-trabalho não funciona porque senão uma pizza queimada custaria mais do que uma pizza normal. Porque já que você despendeu mais trabalho para poder, ela ficou mais tempo no forno, então ela também teria o seu valor aumentado por conta disso. Bom, a primeira questão que a gente tem que analisar é a seguinte. Essa pizza queimada, para ela ter o seu valor de troca, ela precisa ser uma mercadoria. Ela precisa se colocar como mercadoria. E para ela se colocar como mercadoria, ela precisa também ter um valor de uso. Já que a mercadoria não pode ter apenas uma desses valores. Ela precisa ter um valor, o valor de troca, e o valor de uso. Essa pizza queimada não interessa a ninguém.
então ela não tem nenhum valor de troca, desculpa, nenhum valor de uso. Portanto, ela não pode ser uma mercadoria, ela não se realiza enquanto mercadoria. E daí, por isso que você não cria um mercado, por exemplo, de pizzas queimadas. É sempre um mercado de pizzas normais, onde as pessoas podem consumir diversos sabores, mas que existem interesses, né? As pessoas têm interesse em saciar a sua fome e o seu desejo de comer pizza através daquela pizza feita daquele jeito e não dela queimada, né? Feito do jeito, né, mais saboroso que as pessoas preferem. Então isso é muito importante a gente entender dentro dessa estrutura, onde o valor de troca ele é determinado pelo valor de trabalho, né, pela quantidade de trabalho socialmente necessário à produção, e o valor de uso ele é o interesse individual, né, subjetivo que cada pessoa, que cada comprador tem naquela mercadoria. Tá? Então, e essas coisas elas não podem estar dissociadas, ou seja, o valor de troca e o valor de uso, eles compõem como elementos indissociáveis a mercadoria. Ou seja, não existe uma mercadoria sem esses dois valores. E aí? Fala aí. Ficou confuso? Ficou tranquilo?